How are you, class? Tudo bem com vocês? Mais uma aula, assunto novo, equação algébrica ou polinomial, né? Para isso, a gente vai recordar o que significa raiz de uma equação. Eu dei uma equação, é uma equação porque tem uma igualdade, é uma equação de primeiro grau. Então, ele admite até uma raiz. O que é raiz? É o valor que eu substituo no lugar de x para isso dar zero. Vamos ver? Ó, será que a raiz, esse é um R de raiz. Será que a raiz é 3? Sim. Por quê? Ó, 3 menos 3 é zero. Aqui, ó, eu procurei um valor de x de modo que essa igualdade fosse verdadeira. Então, essa equação possui uma única raiz, que é o 3. Aqui, ó, 3 menos 3 dá zero. É o valor que eu substituo em x. Bom, aqui eu tenho uma equação também. Olha o grau. É o maior expoente que x assume. Ah, mas aqui tem 1. Mas qual que é o maior expoente? 2. Então, essa é uma equação de segundo grau. Ela pode admitir até duas raízes, né? Então, ela possui duas raízes. Aqui, ó, eu chamei de R1, que é a primeira raiz, 3, e R2, 4. Vamos provar que nem a gente fez? Ó, peguei aqui a raiz 1. Vou chamar o rancho de papagaio para ele ficar aqui, ó. Bom, estão vendo o rancho de papagaio aí? Olha lá, ó. Ele tá com o biquinho aqui, ó. Uma das raízes é o 3. Vamos ver aqui, ó. Aonde tem x, eu vou pôr 3, ó. 3 ao quadrado menos 7 vezes x, que é 3, que é a raiz, mais 12. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Menos 21, mais 12. Soma os positivos, 9 mais 12, 21. 21 menos 21 dá zero, é verdadeiro. Opa, então eu achei um valor para x, de modo que eu substituindo onde tem x, dá zero. Então, por isso que 3 é a raiz dessa equação. Agora vamos ver 4. Por que o 4 é a raiz da equação? Vamos chamar o orange de papagaio para ficar no 4 aqui, ó. Aonde tem x, eu vou substituir por 4, é a minha segunda raiz. Olha lá, ó. 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, menos 7 da fórmula, x é 4 mais 12. Aonde tinha x, eu substituí por 4. 4 ao quadrado dá 16, menos 28 mais 12. Somei os positivos, 16 mais 12, 28, menos 28 é igual a zero, verdadeiro. Resumindo esta aula, o que eu acho importante vocês saberem? O que significa a raiz de uma equação? São os valores que eu substituo para x, ou seja, se eu substituir 3, vai 3 até o final. 3, 3. Se eu substituir 4, vai 4 até o final, aonde tem x. Que a igualdade fica verdadeira, ou seja, que fica igual a zero, né? Uma equação de terceiro grau, por exemplo, ele pode admitir até 3 raízes. Uma equação de um grau maior, ainda mais, né? Vamos ver uma continuidade disso. Eu vou pegar aqui, ó. Então, nós temos aqui as raízes 3 e 4. Vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui, ó. Nós vimos que tinha uma equação de segundo grau e tinha duas raízes, 3 e 4. É possível colocar na forma fatorada. Olha que beleza. Fácil, hein? Forma fatorada é x menos a raiz, a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, igual a zero. Fácil? Bom, quem que era a primeira raiz? 3. Então é x menos, é fórmula, a primeira raiz, x menos 3. A segunda raiz é 4, então fica x menos 4. Agora, tem um truque, né? Os exercícios que eu tenho percebido, desculpa aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Que eu tenho percebido, né? No estado, lá no caderno do aluno, ele dá aqui com o coeficiente 1. Então, aqui, ó, esse 1 é do coeficiente do x ao quadrado, né? Quando não tem 1 lá, depois a gente vai ver nas próximas aulas, eles forçam a barra. Por quê? Para dar 1. Ó, seja uma equação de terceiro grau, ax ao cubo. A gente estava vendo
de segundo. Agora a gente já está vendo uma de terceiro. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d. Esse é o termo independente. Dividindo todos os termos por A, eu forço a barra para que isso seja 1. Podemos escrever na sua forma fatorada, ou seja, x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3. Vejo que tem um 1 escondido aqui, porque eu estou forçando a barra para que aqui seja 1. Então, vocês podem reparar nos exercícios que o Estado vai dar para vocês, sempre vai tá 1. Se não tiver 1, a gente vai fazer um truque depois, tá bom? Então, forma fatorada, ó, se tem 3 raízes, é x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3, não pode esquecer, igual a zero, que nós estamos falando de equação. Aqui está na forma fatorada. Se eu tivesse uma equação com 5 raízes, seria x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 vezes x menos R4 vezes x menos R5 igual a zero. Beleza? Então, resumindo a aula, se eu tiver uma equação e eu conhecer as raízes, eu posso escrever essa equação na forma fatorada, ou seja, x menos a raiz vezes x menos a outra raiz e assim por diante. Bom, essa aula aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de teoria. Depois a gente vai resgatar essa teoria fazendo os exercícios. Bom, essa equação de terceiro grau que nós vimos aqui, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d igual a zero, né? Igual a zero, deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês enxergarem igual a zero. Os matemáticos perceberam que esses resultados que dão aqui, ó, nos coeficientes, tem tudo a ver com as raízes. Eles perceberam que aqui vai dar o S1. O que é o S1? É a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3. Ou, a gente pode pensar, é a soma das raízes tomadas uma a uma, né? Agora, aqui é o S2, eles perceberam que esse resultado tem tudo a ver com as raízes também. Ó, é a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. Se vocês quiserem, para ficar uma linguagem mais fácil, fala assim, é a soma das raízes tomadas duas a duas, ó, R1 com R2, R1 com R3 e R2 com R3. Percebem? Ó, S2 é a soma das raízes tomadas duas a duas. Beleza? Fácil. E o último vai ser a soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3. Ou seja, é o produto. Por quê? Quando eu tomo 3 a 3, não é uma equação de terceiro grau, ela tem até 3 raízes. Bom, a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu escrever R2 vezes R1, R3, é a mesma coisa. Então, vou terminar o último termo, veja, ó, x ao cubo, x ao quadrado, x. Aí, o último termo termina com produto, né? Então, assim, esse P, eu vou lembrar que é um produto com as 3 raízes, beleza? Então, assim, isso aqui, uma equação de terceiro grau vai ter até 3 raízes. As raízes têm tudo a ver com os coeficientes e com esse termo independente aqui. Nós vamos fazer exercício, vai ficar mais claro isso. Então, eu vou pedir para vocês terem atenção a esse vídeo, porque quando nós estivermos fazendo os exercícios lá no caderno do aluno, nós vamos recorrer a essa aula, né? Tá bom? Então, decorem isso. Outra coisa que seria interessante também, ó, tem uma alternância de sinal. X ao cubo, ó, menos S1x ao quadrado, mais, ó, aqui era menos, aqui ficou mais, S2x, menos P, né? Se eu tivesse, por exemplo, x à quarta, seria x à quarta menos S1x ao cubo, mais S2x ao quadrado,
E assim por diante. Tem alternância, mas a gente vai ver isso com calma, depois mais pra frente, tá bom? Valeu, até a próxima aula.